Boa tarde, pessoal. Então, agora nós vamos falar de vacina. Essa parte é a mais importante em pediatria. Também é a parte de prevenção primária, né? É algo que se deveria ter em conta quando se tem um contato com uma criança, né? O primeiro contato com a criança deveria se dar em conta a vacina. Bom, vamos antes falar de alguns conceitos, né? A imunidade passiva é aquela que se dá com a administração de anticorpos que já foram formados em um indivíduo e que tem uma característica fundamental, que é a capacidade de promover a proteção de maneira transitória contra um agente causal. O exemplo é soro, a imunoglobulina. Agora a gente tem a imunidade ativa. A imunidade ativa é aquela que se produz através de uma resposta imunológica, seja celular ou humoral. É uma característica da vacina e tem memória, maior duração. A vacina é aquela que previne uma determinada enfermidade. Aqui a gente tem um calendário vacinal do Paraguai em 2018, sofreram algumas modificações agora em 2020, tá? Que eu vou estar falando para vocês ao longo da aula. Então, vamos lá primeiro. As vacinas vivas, ela pode ser atenuada, que são obtidas a partir de cepas naturais de micro-organismo. São atenuadas por meio de um cultivo especial. Elas produzem uma infecção ao ser parecida com a natural. É mais débil de uma infecção ativa. Desenvolve uma forte resposta imunitária a longo prazo, provavelmente para toda a vida, e sem necessidade de dose de reforço. Exemplo, a vacina viva contra a tuberculose, contra o sarampo, contra a rubéola, que é a SPR, contra a febre amarela, poliomielites oral, a rotavírus e a varicela. As vacinas não vivas ou inativas são obtidas de diversos modos, de diversas maneiras, que podem ser divididas em micro-organismos inteiros inativos, toxinas inativos, que é o exemplo da vacina de difterico, que é uma vacina não viva inativa, fragmentos em subunidades, que é a vacina contra a influenza, a vacina obtida sobre engenharia genética, que é a vacina contra a hepatite B, a vacina obtida por polissacarídeos, da cápsula de alguma bactéria, que é o exemplo da antipneumocóxica, a vacina que são glicoconjugadas, onde os componentes de polissacarídeos são conjugados, que vai ter certa proteína. Exemplo, a meningococo tipo C e a vacina tetravalente contra a meningite, tá? A diferença do calendário vacinal do Brasil para o Paraguai é contra a meningite, que no Paraguai a gente não tem, tá? O Programa Ampliado de Imunização, o PAI, ele é um programa do Ministério de Saúde Pública e Bem-Estar Social do Paraguai, que tem todos os aspectos relacionados à vacinação e imunização da população paraguaia, conforme a Lei 4.621 Nacional de Vacina. Vacina é uma suspensão de micro-organismos vivos, inativos ou mortos, frações dos mesmos ou partículas proteicas, que quando administrada induz a resposta imune, que previne a doença contra a qual é dirigido. Agora vamos começar o Esquema Nacional de Vacinação, o calendário nacional aí. Vamos falar primeiro da BCG, que ela é uma vacina viva atenuada, tá? Ela é aplicada ao nascer.
ao nascimento. Ela protege contra a tuberculose. Ela protege contra as enfermidades de forma grave da tuberculose, meningite tuberculosa e a tuberculose miliar. Ela não protege contra a tuberculose pulmonar, só protege contra as formas graves de tuberculose. A composição é bacilo vivo atenuado. A preparação é do bacilo bovino de Calmette Guerin, né? Que é essa pessoa que descobriu a BCG. A cepa utilizada é o Mycobacterium bovis, né? Foi descoberta no Instituto Pasteur de Paris. A conservação ela é protegida da luz e transportada em temperatura entre 2 a menos 8 graus, 2 a 8 graus. A viabilidade dela, 6 horas, uma vez aberta. A dose é 0,1 ml via intradérmica no braço direito, na parte superior da região deltoide. É dose única. A vantagem dela é que ela é baixo custo, pode ser administrada logo ao nascimento. A cicatriz que permite identificação das pessoas que são vacinadas, a proteção cruzada contra a lepra. A prova tuberculínica, que é a PPD ou a PT. A PPD maior que 10 milímetros em crianças vacinadas há menos de 2 anos. A PPD maior que 5 milímetros em criança vacinada há mais de 2 anos, ou não vacinado, ou imunodeprimido. Ele vai ser reativo. O valor inferior aos valores descritos não reativos. Indicação. Indicação da BCG. Toda criança menor de 5 anos, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias, obrigatório para menores de 1 ano, idealmente após o nascimento na maternidade. Uma segunda dose é recomendada após 6 meses, sem nenhuma cicatriz for observada, que a BCG ela deixa a cicatriz no braço. Filhos de mãe HIV positivo também devem receber BCG, se for assintomático, sem sinais de imunossupressão, até 18 meses. Quem não recebeu antes de 18 meses tem até 4 anos, 11 meses e 29 dias, com sorologia anti-HIV negativa, poderá aplicar a vacina, porque ela é uma vacina viva atenuada. Não se pode aplicar em uma criança imunodeprimida. O teste de ELISA, ele vem negativo aos 18 meses, quando você recebe a BCG. A prevenção contra a lepra. Contato intradomiciliares e portadores de hanseníase em qualquer forma clínica, esquema de uma dose gestante em contato com hanseníase, somente após o parto. Porque não se deve administrar em gestante, porque é uma vacina viva atenuada. Porque a grávida pode transmitir a enfermidade à criança e desenvolver a forma em forma de uma tuberculose grave. Então, depois do parto, ela vai receber a vacina. A evolução da cicatriz vacinal. Sem cicatriz, uma dose. Com uma cicatriz de BCG, uma dose. Com 2 cicatrizes de BCG, nenhuma dose. A contraindicação e as preocupações, né? Em quem eu não aplico a vacina contra BCG? Em RN com peso inferior a 2 kg, infecção no local da punção, imunidade comprometida devido à imunodeficiência congênita, AIDS, leucemia, linfoma ou malignidade generalizada, aquelas crianças também em uso de corticoide em doses altas, tá? Uso de corticosteroide em doses altas, 2 mg quilopesô dia ou 20 mg dia por 2 semanas, quimioterapia, radioterapia, a vacina será suspensa até 3 meses após o término da terapia imunossupressora. Exemplo, pessoal, aquele RN que apresentou uma síndrome nefrótica, uma enfermidade reumatológica, o especialista indica a administração do corticoide,
o que vai acontecer? Vai imunodeprimir essa criança. Então, é uma vacina viva. Então, eu não posso administrar a BCG nessa criança. RN de mãe bacilíferas, ou seja, tuberculosas, que ao tossir ela vai emitir o bacilo de Kocher. Não é contraindicada a lactância, desde que use máscara. O RN não deve ser vacinado por BCG ao nascer. Deve iniciar a quimioprofilaxia com isoniazida, na dose de 10 mg quilograma dia, até os 3 meses de vida, após a suspensão da medicação. Se a PPD não for reativo, eu suspendo a isoniazida e aplico a BCG. Se o PPD for reativo e a radiografia de tórax estiver sem alteração, eu mantenho a isoniazida até a criança completar 6 meses e eu não aplico a BCG. A evolução da vacina. A administração intradérmica da vacina BCG produz uma elevação excessiva da pele, em forma de pápula, que desaparece em cerca de 30 minutos, após as qual pode-se observar-se um nódulo plano avermelhado de aproximadamente 3 a 4 milímetros de diâmetro nas primeiras 24 a 48 horas. Esse nódulo ele pode persistir até 2 a 3 semanas após a aplicação da vacina, aumentando seu diâmetro da mesma, a intensidade da tonalidade avermelhada apresentando uma sobreelevação. Nos 30 dias posteriores à aplicação da vacina, ou seja, um mês após ter aplicado a vacina, se produz uma pequena ulceração com saída do material seropurulento. Logo se seca, se cobre com uma crosta, que cai deixando uma cicatriz característica, deprimida, afundada, do tamanho de uma lentilha. Primeiro de cor avermelhada e logo acrômica. O processo evolui em 4 a 8 semanas. É indolor, não requer nenhum tratamento. Aqui o esquema. Primeiro é pápula, que dura de 15 a 30 minutos depois da vacinação. Fica com edema. Depois forma a mácula, de 2 a 3 semanas. Depois o nódulo, da 4ª a 6ª semana de vacinação. Forma um abscesso e a ulceração. Depois forma a crosta. E por último fica uma cicatriz queloide, menor que 10 milímetros de diâmetro, que é para toda a vida. Então, quando aplicar a segunda dose da BCG? É uma quimioprofilaxia contra a hanseníase em contato intradomiciliar assintomático, criança de 6 meses a 5 anos que não apresentam a marca da BCG ao nascer. O que forma parte do calendário vacinal é só uma dose de BCG, que é dose única. Efeito secundário. Cicatriz queloide de aproximadamente 10 milímetros e 95% dos vacinados. Uma adenopatia múltipla homolateral da vacina de 3 a 6 semanas depois da vacinação. São os gânglios aumentados de tamanho. Se depois de 6 meses não apresenta cicatriz, se deve revacinar a criança. Bom, pessoal, até aqui foi a BCG. Agora nós vamos falar da hepatite B, da vacina contra a hepatite B, que ela faz parte do calendário vacinal. Ao nascer, se aplica ela. Se aplica junto com a BCG, de forma intramuscular. A vacina é uma vacina não viva, inativa, não tem contraindicação em crianças na sala de parto, independente do estado da mãe. Um imunodeprimido, ela pode receber a vacina contra a hepatite B. A via de administração, vamos dar uma recordada aí. A via parenteral, transfusão de sangue e hemoderivado. Percutânea, droga, acupuntura, tatuagem. Sexual, a vertical
é o que mais importa aí para nós pediatra. A exposição perinatal no momento do parto, a transmissão de mãe para filho ocorre em 90% dos casos em grávidas que possuem o antígeno de superfície contra hepatite B positivo e o antígeno anti-hepatite B do tipo E positivo, em 10% dos casos em que somente tem um antígeno de superfície contra hepatite B é positivo. O principal momento de contaminação da criança é no parto vaginal ou cesárea, pelo canal do parto e vertical, quer dizer, dentro do útero, tá? Tem estudos feitos na gestante quando suspeita que ela possa desenvolver uma hepatite B. Para chegar a uma hepatite fulminante ou uma provável morte, somente 5% da população pode desenvolver isso. O resto pode curar ou pode ter uma infecção crônica. Filhos de mãe de hepatite B positivo, que pode ser portador assintomático, pode desenvolver uma hepatite crônica, levando uma cirrose aí. A vacina. A vacina recombinante é produzida pela inserção de um gene do antígeno de superfície contra hepatite B no interior da levedura. Em pessoas imunocompetentes, verifique-se altos títulos de anticorpos protetores anti-hepatite B de superfície, menor que 10 unidades, em 90% dos adultos jovens vacinados com 3 doses. 10 unidades ali é o grau de proteção de quem recebeu a vacina. Ou seja, quer dizer aí que já tem um antígeno protetor contra hepatite B. A apresentação habitual se absorve sobre uma solução de hidróxido de alumínio, que atua como adjuvante. Indicação: todos os RN depois do nascimento, nas primeiras 12 horas depois do parto na maternidade. Essa medida reduz significativamente o risco de infecção. A vacina contra hepatite B é administrada de forma única ao nascer, 2, 4 e 6 meses, em combinação com a DPT e a IB, em forma da pentavalente. A criança exposta ao HIV. Ao nascer e aos 2, 4, 6 meses, junto com a penta mais reforço. A criança maiores de 6 meses, quando você vai aplicar? Você vai aplicar 0, 1 e 6 meses. A administração é por via intramuscular na região do deltoide, a via subcutânea em caso de pessoas que apresentam enfermidade hemorrágica. Exemplo, um paciente hemofílico vai receber subcutânea. Efeitos adversos: reação anafilática em doses administradas anteriormente, uma púrpura trombocitopênica imunológica em dose administrada anteriormente. Quase não se vê os efeitos adversos, eles são muito poucos frequentes, tá? A imunoglobulina. A imunoglobulina humana anti-hepatite B é obtida a partir do plasma de indivíduos doadores selecionados, submetido à imunização ativa contra hepatite B, com altos títulos de anticorpos específicos anti-hepatite B superfície. Intramuscular, na região glútea, se aplica com a vacina contra hepatite B em grupos musculares distintos. A imunoglobulina, pessoal, ela é uma vacina de forma passiva. Tem uma memória de curto prazo e serve para que funcione de maneira rápida. Então, a indicação dela é para prevenção da infecção perinatal pelo vírus da hepatite B, vítima de acidente com material biológico, né, quem manipulou seringa de um portador de hepatite B, comunicante sexual em casos agudos de hepatite B, vítima de abuso sexual, imunodeprimido depois da exposição de risco,
não importa o quanto seja vacinado. A profilaxia pós a exposição é vacina mais a imunoglobulina. A prevenção da infecção perinatal. RN a término, filho de mãe com antígeno contra hepatite B de superfície positiva, independente do resultado desse antígeno de superfície contra hepatite B, seja positivo, negativo ou não realizado, eles deverão receber a vacina contra hepatite B mais imunoglobulina, de preferência dentro das 12 a 24 horas de vida. A imunoglobulina pode ser administrada preferencialmente dentro das 12 horas. Com essas medidas de proteção de 100%, a imunoprofilaxia intraútero não tem superfície eficácia. Se a sorologia materna é desconhecida, se recomenda a vacina. Se a mãe não tem sorologia, se aplica a vacina. Se a mãe tem hepatite B ou tem algum papel que ela é portador do antígeno de superfície, o neonato ele recebe a vacina e não a imunoglobulina. Vítima de abuso sexual. Se a vítima não for vacinada, apresenta vacina incompleta e se deve completar a vacinação. Não se recomenda imunoglobulina, exceto se o agressor tenha antígeno de superfície positiva ou pertence ao grupo de risco, exemplo, usuário de droga. Quando se indica imunoglobulina, deve ser aplicada em um período mínimo de 14 dias pós a exposição. Então, a gente tem até 14 dias para aplicar essa imunoglobulina. Considerações importantes. Quando se interromper o esquema de vacinação, deve completar as doses faltantes, independente do tempo decorrido desde a última dose. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose é de 1 mês. Entre a segunda e a terceira dose é de 2 meses. Entre a primeira e a terceira dose é de 4 meses. A terceira dose não deve ser aplicada antes dos 6 meses de vida, para ter um efeito de reforço. No Paraguai, os meninos e meninas que receberam a vacina contra hepatite B através da vacina pentavalente que contém o esquema é de 2 meses, 2, 4 e 6 meses. Agora nós vamos falar de outra vacina aí, a vacina contra rotavírus, tá? A vacina contra rotavírus é uma vacina oral aplicada aos 2 aos 4 meses. Então, o rotavírus pertence à família Reoviridae. Ela possui 7 sorotipos, sendo o A, B e C de importância epidemiológica. O principal agente epidemiológico produtor da diarreia grave infantil na escala mundial em menores de 2 anos. A clínica desse paciente: febre, vômito, uma diarreia aquosa. A transmissão é fecal oral e por via respiratória. A vacina contra rotavírus. Crianças menores de 6 meses de idade, 1 mês e 15 dias é o tempo mínimo, até 7 meses e 29 dias para a proteção antecipada de crianças entre 6 a 24 meses. Mantenimento para manter essa vacina é de 2 a 8 graus, não pode sofrer congelamento. A eficácia ao aplicar as 2 doses. A composição dela é por via oral, é um vírus vivo atenuado e não se aplica em crianças imunodeprimidas. Temos 2 formatos dela, 2 tipos dela, que é a vacina monovalente, que é 2 doses com intervalo de 2 meses, e a pentavalente, que são 3 doses com intervalo de 1 a 2 meses. Lembrar que no calendário nacional de vacinação, a gente encontra a monovalente. A via de administração: 1 dose 2 meses, 2 doses aos 4 meses, e se deve manter o esquema de um mínimo de 4 semanas entre as doses. 2 doses por via oral, indicação em lactantes
menores de 6 meses a partir da 6ª semana de vida. Os efeitos secundários: febre, irritabilidade, diminuição do apetite, dor abdominal, diarreia leve, porque o corpo está lutando contra o agente não específico da vacina, mas sim contra outro agente que ingressou por algum motivo no corpo. Então, por isso é contraindicado enfermidade febril leve e moderada. Diarreia ou vômito que necessite de internação, alergia a algum componente da vacina, história de invaginação intestinal ou uma formação congênita gastrointestinal, imunocomprometido e corticoterapia, porque ela é uma vacina de vírus vivo. O esquema de administração: não tem interferência da administração simultânea com a OPV. Se a criança regurgita ou vomita, não revacina. Os efeitos adversos: invaginação intestinal, causa mais comum de obstrução intestinal em lactantes, com um dedo de luva, aumenta a válvula iliocecal. Pode haver sangue nas fezes, sangue em geleia de framboesa. Vamos falar de outra vacina agora, a vacina antipoliomielítica. Essa sim teve uma mudança esse ano de 2020 no calendário, que é, nos 2 meses, a gente antigamente aplicava a IPV, aos 4 meses a OPV, 6 meses a OPV, 18 meses a OPV e 4 anos a OPV. Esse ano teve uma mudança, que aos 2 aos 4 meses a gente aplica a IPV, 6 meses OPV, 18 meses a gente vai dar um reforço de OPV e aos 4 anos também vai ser aplicado a OPV. Então, a vacina Sabin oral, que é a OPV, protege contra a poliomielites. É uma suspensão de vírus vivo atenuado que contém o sorotipo 1, 2 e 3 de poliovírus. A vacina é altamente imunogênica, necessitam 5 doses, para ter uma eficácia apropriada. A via oral é nas 2 primeiras doses. Aliás, a via oral vai ser 3 doses e as 2 primeiras doses é intramuscular. Aparência normal, líquido rosado, número de doses 5, associada a neomicina, polimixina. O volume de dose, 2 gotas a cada dose. A via de administração oral, 2 gotas a cada dose é a partir da 3ª dose, que a primeira e a segunda é intramuscular. O sítio de aplicação em cima da língua. O frasco aberto até 5 dias, a vida útil de 1 a 2 anos depois da data de fabricação. A eficácia de 90 a 95 dias, ou a 90 a 95% depois da 3ª dose. Está contraindicado imunodeficiência primária e secundária, reação anafilática severa. E quais são as preocupações? Em criança com diarreia ou vômito, se deve repetir a dose da vacina depois do restabelecimento. Se a criança não engoliu completamente a vacina, apresenta regurgitação ou vômito em 5 ou 10 minutos, se deverá repetir a dose da vacina administrada. Evitar alimentos até 30 minutos depois da administração da vacina. A gente não aplica se a criança está enfermo. O ideal é que não se aplica. As diretrizes de administração: a primeira e a segunda dose agora ficou intramuscular, a 3ª dose oral e o reforço aos 18 meses, tá? Poliomielite vacinal é um efeito adverso da vacina contra a polio. Paralisia motora,
que se inicia no período de 4 a 45 dias após a administração da vacina oral contra a poliomielite, a OPV, e sequela neurológica 60 dias após o início do quadro, sendo fundamental o isolamento do vírus na matéria fecal, preferencialmente em 2 amostras, entre 24 a 48 horas para confirmação do caso. Contato de imunodeprimidos de crianças vacinadas de 4 a 85 dias depois da OPV, poliomielite associada à vacina. A primeira dose é a que está mais frequentemente associada à paralisia facial, ou flácida, aliás, mais do que as doses subsequentes. A contraindicação da OPV: diarreia grave, vômito, gravidez, enterovírus, imunodeficiência, anafilaxia, vacina da poliomielite associada à dose anterior. A vacina anti-poliomielite, a IPV, que é a Salk, ela é mais segura, eficaz e não produz poliomielite vacinal. A vacina triplivalente contra as 3 principais sorotipos. Mais cara, ela é intramuscular e não tem imunidade em rebanho, em massa. O calendário vacinal, então, uma dose aos 2 meses, seguida da OPV, que antes era OPV, mas agora ficou aos 2 e 4 meses, IPV, 6, 18 e 4 anos, OPV. IPV para imunodeprimidos aos 2, 4 e 6 meses, com reforço aos 18 e 4 anos, 18 meses e 4 anos, crianças que tiveram contato com imunodeprimidos, crianças que se encontram internadas em UTI neonatal, crianças com história de paralisia vacinal com dose anterior pela OPV. A eficácia da IPV de 95% após a primeira dose e 100% após as 3 doses. Contraindicação: uma reação anafilática é raríssimo. E é isso, pessoal. Aqui está a bibliografia. É isso que eu tinha para passar para vocês, tá? E nós vamos continuar na próxima aula sobre a vacinação.